noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, meu pessoal. nome é Diego Cipriano. Esse aqui é o meu caro amigo Fábio. Eu tenho uma trajetória ligada à vida intelectual, acadêmica. Quem me conhece, e nós falamos isso com toda transparência e modéstia, né? O conhecimento é bom, a gente sabe que tem muitas pessoas honradas com pouco estudo, enquanto tem muita gente aí com um verniz de intelectualidade que são extremamente arrogantes e até mesmo antiéticas, né? Mas cada um tem a sua consciência, então eu digo que eu tenho uma vida ligada à academia e leio muito durante as minhas horas de trabalho e também fora delas. Gosto muito da política, gosto, Fábio, da velha e boa política que tem suas virtudes, mas também não apoio essa nova política com seus vícios e a sua superficialidade. Eu acho que a gente hoje em dia no Brasil precisaria realmente dizer o que são as coisas. O que você quer dizer com isso, cidadão? Pensar mais deixar que o sentimento que confunde perca espaço e apelar para a razão que ilumina a nossa consciência. Então, eu participei 5 anos de movimentos do movimento estudantil, participei fortemente nos cursos preparatórios ao vestibular da universidade durante de 2005 e 2009, em cima das políticas públicas educacionais. Hoje leciono numa pós-graduação em saúde da família e também em outra pós-graduação, lato sensu, em políticas públicas educacionais. Então a gente vem assim numa trajetória de conversar com os alunos, com as pessoas, aprender dentro e fora de sala de aula, conversar com a família e com os amigos, e essa vida que nos movimenta e nos empolga no sentido de construir um projeto de futuro, ela vem justamente ao que está acontecendo esse ano nas eleições do país. É a nossa grande encruzilhada do destino, talvez, nos últimos tempos. 12 anos para cá, um outro projeto foi implementado. Mesmo com limitações, mesmo com grandes problemas, entretanto, ele foi implementado. E o país tomou outros rumos. Por isso que eu falo, a grande encruzilhada do destino da política, da economia e da vida de cada cidadão brasileiro passa por essa encruzilhada. E agora, Diego? E agora é o seguinte, meu caro amigo, nós somos formados em História, esqueci de falar. Obrigado, contribuinte, por nos proporcionar, através dos seus impostos, a oportunidade para que Diego Cipriano e Fábio pudessem ter a possibilidade de estudar numa universidade pública. E de quebra, gostaríamos de fazer uma denúncia em relação a um cidadão chamado Samuel Pessoa, é professor da FGV. Ele é um dos coordenadores da campanha do candidato Aécio Neves e está defendendo, como colocou abertamente na Folha de São Paulo, a cobrança de mensalidades nas universidades públicas país afora. Como é na Europa, quando eu estive em 2008 em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, se cobra do alunos 500 euros por ano. Lógico que é um valor parcelado, né, Fábio? Mas mesmo assim, você já paga uma quantia expressiva em impostos. O Estado muitas vezes não consegue oferecer à altura, está melhorando, mas precisamos avançar mais, a qualidade nos serviços prestados. Você vai ainda despender mensalidade com a desculpa de abrir novas vagas? Como assim? O que você acha dessa proposta do candidato Aécio de cobrar mensalidade em universidades públicas? Descabida exatamente pelo motivo que tu colocaste. O Estado já endereça dinheiro através das suas rubricas orçamentárias para as universidades cobrar uma medida descabida. Então, mas são pequenas coisas. Na verdade, o que hoje nós precisamos dentro das nossas instituições é um pouquinho mais de organização, na minha opinião. Essa organização e essa visão, digamos, a médio e longo prazo de material, que muitas vezes é aí que eles se baseiam, pelo menos eu escutava isso na minha época de estudante de História, lá na FURG, de 2001, 2004, que pequenos materiais não se vinha do governo, não se via da iniciativa pública, esse dinheiro para pequenas coisinhas. Mas isso é uma questão de organização. Apesar que eu estudei em 2001, 2002, nós estávamos numa esteira talvez de uma economia de guerra. Me lembro do meu querido professor, vou citar aqui o professor Daniel, que deve ter dado aula. O professor Daniel é uma pessoa que eu gosto muito,
Um dia ele chega lá com uma folha, papel ao maço, que nós estamos fazendo nossas provas, e começou a dividir no meio porque não tinha. E foi um período muito grande de escassez, né, de material. Então, claro, a organização, se vem grana, se tem possibilidade, pelo menos que eu converso com qualquer gestor na escola do trabalho, o pessoal então tem que fazer pedidos e entre outras coisas, fica completamente descabido uma cobrança de mensalidade. Então, agora vou me apresentar, né? Você apresenta? Eu apresento. Eu sou o Fábio Balifos, ele não consegue pronunciar meu nome. Brincadeira. Então, tenho esse sobrenomezinho aí, europeu, mas não quer dizer que eu seja grande coisa. Eu só sou grande, mas não grande coisa. Mas é uma grande pessoa também, inclusive. Mas sou professor de História, sou formado aqui na FURG, Universidade Federal, onde me possibilitou ter uma formação muito boa, melhor que muitas vezes que as privadas. Isso, inclusive, quando eu trabalhei em Panambi, isso gerava um certo ciúme de algumas colegas com que eu trabalhei, porque eu era formado na Federal. E incrível que pareça, é um status de ter estudado na Universidade Federal. Porque é lugar de poucos, e era lugar de poucos, e hoje não. Mas, ô Fábio, você entrou pelos seus méritos, nada mais além disso, não é? Naquele momento foi muito mais suado, porque era muito mais restrito. É que tem um pessoal falando que é pelo mérito só que estão lá dentro da universidade. Mas você concorda com isso? Só pelo mérito? Só pelo mérito, não. Primeiro, tu tem mérito, ok. Mas se tu não tiver vaga, teu mérito não vai funcionar. Não há aquela coisa, não há como exercer esse mérito se não tiver vaga na universidade. Porque desconhecem muitas vezes, o povo brasileiro, ele é muito bem intencionado, muito educado, muito respeitoso, mas ele nem sempre tem o hábito de, ao assistir o noticiário e conferir as informações, comparar as revistas, os jornais, o que estão dizendo, e aquilo que na sua vida aparece. Então fizemos aqui uma abordagem sobre o nosso momento político, e principalmente o eleitoral, esse ano decisivo, para saber se nós quereremos manter um projeto de desenvolvimento nacional que tem dado certo, modelos para outros países em crise. Em crise, porque olha só, pessoal, se vocês quiserem, confiram os dados, com todo respeito e carinho. Há uma crise de emprego no mundo. Os Estados Unidos têm uma taxa de desemprego em 25%. Posso fazer um adendo? Pode. Inclusive Detroit, que é a cidade, que é talvez o maior parque industrial americano, inclusive a matriz da GM é em Detroit. Alguns passos da matriz existe um cinturão de pobreza e foi tirada uma foto e todo mundo diz, não, mas isso aqui é uma favela brasileira. Não. Detroit, Estados Unidos. Vamos tentar conseguir essa foto, quem sabe, num próximo vídeo. Aqui serão dados gerais e mais panorâmicos, para que nós possamos compreender essa realidade no seu aspecto mais básico. Isso, né? Então até para dar mais veracidade ainda. Então, compromisso nosso ao aprofundamento da discussão aqui realizada, né? Então, os dados, Estados Unidos, 25% de desemprego. Brasil, 5%. São 1/4 da população. Dados de 5 de setembro de 2014. Estados Unidos em crise. Então, 25%, segundo o Instituto da Albright Estatística. A Europa, na zona do euro, tem o desemprego médio em 11,8%. 18 milhões de pessoas estão sem emprego na Europa desenvolvida. A Itália mantém taxa... Há controvérsias. Há controvérsias. Pode ser 23. Depende a fonte do dado. 23 milhões. Alguns falam 23. Então, Europa de 18 a 23 milhões de desempregados, pessoal. Olha que absurdo. 6 anos de uma profunda crise. Então, esse é o grande resultado. Exatamente. E mais uma crise de superprodução. Tinha um barbudo que falava algo nesse sentido antigamente. Que hoje é demonizado por ter medo de debaterem com ele. Exato. Na Itália, nós temos um desemprego em 13%. Na Espanha, em 25%. Segundo a própria revista Veja, de maio de 2014. Até eles reconhecem isso. Veja como as coisas são. Embora não veja, tá bom? Não, Porque nós sabemos que a globalização que eles pregam não deu certo, né? A expansão das multinacionais europeias para a América Latina, para a África, para a Ásia,
está gerando uma crise muito grande, porque eles vão nesses países em busca de legislações trabalhistas mais flexíveis, leis ambientais mais frouxas, e principalmente a precarização do trabalho, que a candidata Marina Silva está pregando no seu programa de governo. Basta vocês acessarem a internet e conferirem online. Posso dizer outro adendo? Claro. Adendo, então, número 2, nota de rodapé. A gente aprende isso na universidade, né? Então, Taiwan, por exemplo, é uma área onde existe todo esse trabalho precarizado, onde as legislações trabalhistas praticamente inexistem, salário muito baixo e o caso da legislação ambiental também extremamente precária. Um trabalhador da Nike, o salário da Nike, que patrocina inclusive a nossa seleção com seu material esportivo, ganha em média de 15 a 20 dólares, os últimos dados, pelo menos que eu vi pela segunda Organização Internacional do Trabalho. Da OIT. OIT, então, inclusive, bons materiais a OIT nos produz em termos de dados. Então, para se ter uma ideia quanto custa um tênis da Nike em dólares, vamos falar nisso, ele custa em média assim. E aí eu faço aquela clássica que eu falo com meus alunos e falo agora com o nosso querido telespectador, por assim dizer, não é, Diego? Uhum. Quantos tênis esse cara produz por mês? E a lucratividade, então, da empresa. Então, só para ter uma ideia. Olhando, né? Exatamente, se aproveitando de toda essa situação de CLT. E esse trabalhador vive como? Eu vou deixar essa aí, perguntinha no ar. Que é a mesma coisa que a Petrobras fazia na época do Fernando Henrique, gerava empregos na Ásia, em Singapura, construindo plataformas lá com a mão de obra barata das pessoas, das pessoas de Singapura. Quando o Lula assume, ele traz aqui a indústria naval para o nosso Rio Grande, principalmente para o Brasil, ressuscita as plataformas, ressuscita os estaleiros, gera emprego, gera renda e desenvolvimento local, regional e nacional e internacional, inclusive. Mas vamos ter que ser um pouquinho mais breves agora por causa do nosso tempo. O nosso tempo, o Aécio Neves, ele disse em 2 de abril de 2014, na Folha de São Paulo, tem a seguinte manchete: Aécio adota na TV tese fácil e enganosa sobre redução do gasto público. E também disse que, se preciso, tomará medidas impopulares. Que medidas seriam essas? Corte nos gastos públicos, que só representariam 0,4%. 22 mil cargos em comissão do governo federal. Isso não faz nem cócegas na tal eficiência que eles querem apregoar. Quer dizer, não chega a 1% de economia na folha de pagamentos. Então quer reduzir o papel do Estado na economia, deixar para que o mercado se autorregule e essa mão invisível controle a nossa vida social e econômica, sem que o governo, o Congresso Nacional e o Presidente da República possam intervir. Marina Silva, infelizmente, ela tem uma história admirável de vida, mas tem pregado teses tão ou piores que as de Aécio Neves. Em contradição exatamente a trajetória. Inclusive aquele fato que ela diz do Chico Mendes, da elite, e ela começa então a manchar a própria trajetória, digamos, a própria carreira. A filha de Chico Mendes, o sindicato antigo que Chico Mendes pertencia, não vão votar na Marina Silva. Quem quiser procure na internet e veja, inclusive, que o irmão do assassino de Chico Mendes está fazendo campanha aberta para Marina Silva. São dados conhecidos, todo mundo pode acessar a qualquer momento. Não temos nada a esconder aqui de vocês. E também, se quiser discordar das nossas posições, basta deixar o seu comentário aí embaixo. Mas continuando, o que poderíamos dizer? Ele vai lendo aqui ainda. A Marina Silva, ela mentiu em outra questão. Ela disse que o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, está sendo usado pelo PT para salvar uma meia dúzia de empresários falidos. E ela, me desculpe, mas ela mentiu. O próprio presidente do BNDES veio a público no dia de hoje, na Folha de São Paulo publicou uma coluna desmentindo ela em todos os aspectos. Na verdade, o BNDES financia 97% dos recursos do BNDES vão para pequenos e médios empresários, programas de habitação e programas sociais.
Então a candidata Marina Silva está mentindo e ela está interessada, na verdade, em reduzir o papel dos bancos públicos nos financiamentos de Minha Casa Minha Vida, Plano Safra, outros programas sociais. Se você tirar o Banco do Brasil, que oferece prestação de Minha Casa Minha Vida, R$90, por mais de 30 anos, 5 anos de carência, você acha que o Santander, o Itaú, um banco privado, dará as mesmas condições? Então esqueçam casa própria, esqueçam financiamento público, esqueçam subsídio. Principalmente para o pequeno empresário, muitas vezes, através daqueles programas de microcrédito que estão ligados ao BNDES. Então, conversando até com algumas pessoas ligadas, Diego, e também aos nossos queridos ouvintes e assistentes, vamos inventar uma palavra nova. Me lembro o Rogério Magri e seus neologismos, se lembra ainda? Não, o Rogério Magri era ministro, então ele criou uma palavra já incorruptível naquele momento. É dele. Então, mas é interessantíssimo colocar isso, que pessoas ligadas ao Sebrae são ambientes, são instituições extremamente empresariais e que sabem da importância do BNDES para o microcrédito para esses pequenos empresários. E pequenos produtores rurais também, pequenos, né? Podemos é o caso deles. O Pronaf, que alguém pode dizer, mas foi do Fernando Henrique, ele foi totalmente reformulado. Assim como na questão da educação, né? O Enem era só um teste que media desempenho, hoje é um exame nacional, você não precisa prestar o velho vestibular, viajar de um estado a outro, gastar com condução, avião, ônibus, gerar despesa. Você faz uma única prova e gera uma pontuação nacional. Você faz uma economia no deslocamento e tem a oportunidade de escolher o curso através do seu score, a sua nota gerada. Então, houve grandes avanços na educação. Construímos mais universidades e escolas técnicas do que em 100 anos de história nacional. Quem quiser conferir os dados, com toda humildade, nós indicamos. E é interessante, Fábio, falar aqui que a agência Carta Maior divulga, em 26 de setembro, no dia de hoje, que o Fernando Henrique, o FHC, viajou a Washington para tranquilizar os investidores, na presença do Bill Clinton, de que se Marina for eleita, ela vai manter o tripé econômico. Esse tripé econômico, na verdade, a Dilma ela mantém, só que flexibilizando algumas questões e ampliando os investimentos, mantendo a taxa de emprego em controle. Aliás, em expansão, o Brasil é 5%, o menor desemprego da história, né? A menor série histórica desde 2002, quando Lula assumiu o governo. Então, o que acontece? Rapaz, não dá. É tanta coisa aqui. É tanta coisa exatamente para falar para quem nos assiste, ter a dimensão da gravidade da nossa preocupação. Então, para ter dados, ter fontes, isso é importante, isso não é coisinha da internet que nós estamos fazendo. E eu vou pegar agora que eu não vou alcançar aqui, ó. Não, aqui o jornal agora, aqui da cidade do Rio Grande. Tá aí, ó. Taxa de desemprego em agosto fica em 5% e é a menor para o mês desde 2002. A fonte é Jornal Agora, Rio Grande, 26 de setembro de 2014. Então nós temos menos desemprego que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 25% de desemprego. Inclusive Nós temos 5% de desemprego, porque a Dilma baixou os juros, diminuindo a remuneração dos bancos e a remuneração dos acionistas nas bolsas de valores. De quem vive de especulação, que não produz nada, não gera trabalho, não gera renda, só especula nas ações. Ela diminuiu a taxa de juros, facilitando o crédito, a expansão do consumo. Hoje você compra o seu carro com IPI reduzido, o Banco do Brasil te dá aí juro de... Tá aqui os dados. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma conta em relação quanto se compromete então do salário mínimo para a compra de um veículo. Então, quando se fala os nossos valores, meu tempo, eu pagava com real um monte de coisa. Pois é, então nós vamos ver que houve então uma inflação a nível mundial, um reajuste normal em relação à correção monetária em todo o mundo. Então nós vamos ver aqui 64. O carro popular ele custava na volta de R$7.000. Então nós vamos dividir isso aqui por 64 e isso vai dar igual a 109,375 salários mínimos.
Hoje, vamos fazer essa continha legal, que nós ganhamos, o nosso salário hoje é 740. 740 nessa base. Então nós vamos pegar um valor... Tem os regionais também, né? Mas vamos pegar então o salário mínimo hoje, o oficial. Então nós temos um carro, um carro popular, no mesmo padrão daquele lá do 94, em 23 mil reais, você não consegue mais barato, dependendo da montadora, dividir por nossos 700 reais, vamos 720 reais eu botar aqui. Então nós vamos ver aqui 31 salários mínimos. E quer dizer o que então? Resume para nós. Então eu vou resumir. Nosso poder aquisitivo aumentou significativamente, podemos falar em 70%. E outra coisa, o salário mínimo de 2002 a 2014, nos 12 anos dos governos de Lula e Dilma, ele foi valorizado 50% acima da inflação. Hoje você pega aqui, olha, Revista Exame, diz o seguinte, Revista Exame. Revista empresarial. Empresarial. Os juros para a compra do carro no Banco do Brasil está em 0,97%, menos de 1% ao mês. Banco estatal. Banco estatal. Ele financia até 100% do carro para os correntistas do banco. Então você veja, será que o Itaú e o Santander, por que Marina Silva quer entregar o financiamento do banco privado? Quem financia a campanha dela? Financiamento privado de campanha, isso nós vamos falar em outro vídeo. A empresa vota? Não. Se ela não vota, ela não pode financiar. Tchê. Porque o poder econômico influencia nas decisões políticas, os lobbies do Congresso Nacional. Vocês lembram, né? Eu acho que, em síntese, é isso. Nós estamos aqui abrindo nosso coração para vocês. No seguinte sentido, nessas eleições de 5 de outubro, vote com consciência, vote com maturidade. Política não se faz com o fígado. Nós dizemos sem medo de errar. Quem não viveu na época do Fernando Henrique, não sabe. Principalmente os jovens de hoje, né, Fábio, não sabem como era. Meu pai, ele é aposentado pelo INSS, ex-metalúrgico do ABC Paulista. E ele diz o seguinte: na minha época, meu filho, eu gastava a sola do sapato para procurar emprego. E hoje nós temos uma condição muito melhor que está longe do ideal. Aqui ninguém está discutindo perfeição, mas estamos no caminho certo. Enquanto o mundo desempregou mais de 20 milhões de pessoas, nós geramos 20 milhões de empregos em 12 anos dos governos Lula e Dilma. Se vocês não concordarem, procurem os dados na internet que estão disponíveis para qualquer pessoa com acesso livre e transparente. Então votem com consciência. Vocês querem voltar ao passado? De estagnação, diminuição de salários, desemprego, que a Marina Silva, inclusive, ela quer dar autonomia para o órgão do governo, que é o Banco Central, que faz a política monetária, que vai poder aumentar juros, baixar salários, favorecer quem especula, sem consultar o Congresso Nacional e o Presidente da República. Vai criar um quarto poder. Nós temos o que hoje? Executivo, Legislativo e Judiciário. Vai ter então o Executivo, Legislativo, Judiciário e o Monetário. A quem interessa decisões que banqueiros possam tomar em relação à política e à economia do nosso país que não passem pelo Congresso e pelo Presidente? A quem isso interessa? Será que o FMI, que conseguiu tirar todo o emprego da juventude europeia e os sonhos e as esperanças, não quer agora uma nova oportunidade de expandir mais os seus lucros dos seus asséculas e dos seus criminosos financeiros, saindo da Europa em crise e vindo para o Brasil e América Latina através das candidaturas de Aécio e Marina Silva? Inclusive aqui eu faço uma denúncia e um alerta. Nós temos já suspeitas de que o avião do Eduardo Campos ele foi sabotado por agentes da CIA. Isso. Porque a Marina teria vinculações, inclusive, com a pior ala do capital financeiro internacional, representado por George Soros. Sabe quem é ele? Não. Um dos principais? Procurem quem é George Soros. Então nós estamos no seguinte dilema. Ela não é a terceira via, ela é a direita do Aécio. Agradecemos a atenção de vocês, o voto é consciente. E participem antes das eleições. Debatam com os amigos na sua escola, na sua universidade. Debatam na sua casa, no comércio, onde você estiver. Vote com consciência. Conheça as propostas do seu candidato. E mais uma coisa. Passadas as eleições, cobre
de quem estiver no poder as medidas e as políticas sociais que possam realmente dar oportunidade e seguir nos rumos certos que o nosso país precisa e está trilhando. Um abraço e deixo a palavra com o Fábio para se despedir também. Então eu digo, para continuar o debate, sempre cobrar independente de quem estiver no poder. E não tenha medo da política. A política faz parte. Diria um filósofo grego, Aristóteles, pessoal aí que está no 6º ano, na 5ª série, que estuda lá, o Aristóteles dizia: somos um animal político. Faz parte da nossa essência. Não tenha medo da política. Faz parte. Quando a gente se omite, a gente acaba gerando tudo o que a gente mais odeia, que é a corrupção, que é essa safadeza que a gente vê por aí. Muito obrigado, boa noite e vote consciente. Não deixe de debater. Até porque a mídia conseguiu desacreditar a política, né, Fábio? Exatamente. Se todos são iguais, e não são, Não são. por que eu vou refletir e tentar ver as diferenças? Ao não ver diferença, eu tenho a ausência de propostas e projetos para o futuro. Ao ter ausência de propostas e projetos para o futuro, perspectiva e sonho, aqueles que querem continuar perpetuando os seus privilégios, os seus crimes de lesa pátria e lesa humanidade, terão seu livre acesso. Então, critique a política, mas a melhor forma de você combater a política é entrando nela e melhorando os seus mecanismos. Faça isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.